Primeiro é o Five Nights at Freddy's. Novo jogo, novo mundo, adorei. Simplesmente é uma fangame inspirada em duas fangames, quer dizer, dois jogos de FNAF. O FNAF 4 junto com o FNAF 1. Se eu não me engano, vários desaparecimentos aconteceram com várias pessoas. E apenas existe um que é o Bacon. Nós sabemos exatamente quem é o Bacon. Pode ser a gente ou pode ser outro bicho. Enfim, descobrimos onde essas pessoas estão numa casa abandonada. E você precisa olhar diretamente das câmeras e fechar a porta na sua casa. Também é bem simples. Tem a janela e tem a porta. Para fechar a porta é só você clicar no botão da porta. E fechar a janela, apenas segure e puxe para segurar e fechar. E na noite 1 descobrimos que a nossa casa foi à venda. Estava escrito à venda, estava escrito vendido. E depois uma mão sai da terra e a noite começa. A noite é bem simples, como eu já falei. 2 mecânicas, 2 portas. Apenas um bicho aparece. Tem outro bicho do Roblox que só fica perambulando por aí. Mas o que realmente é importante é o bicho do Roblox clássico. E ele é bem simples. Apenas é só você precisa fechar a porta se ele estiver por aí. Por isso, é bem fácil. É isso aí. E o bicho, quando ele aparece, você precisa fechar a porta. Enfim, a hora passa bastante rápido, parecido com o Fabrante Executive Studio, Eric Studio. Por isso, vale muito a pena jogar, porque todos os jogos são legais e todos os jogos também são muito da hora. Enfim, à noite, mais a bateria é o mais que preocupa. 1 da manhã eu já estava 50%. Essa parte é mais difícil de todas, porque a bateria acaba em alguns segundos. Por isso você precisa tomar muito cuidado com a primeira noite. E na segunda noite, o Bacon mostra os cartazes desaparecidos e o Bacon com um olho bizarro. E a coisa que eu mais tive medo foi isso. Que bizarro. Enfim, parece que elas são meio que cutscenes antes de começar o jogo. Então, a minha nota desse jogo é 9. Eu até gostei. O problema é a bateria e como o Matheus FNAF diz, é muito lento que o cara se move. E o botão também é bastante pequeno. Às vezes quando eu clico ele não funciona, Luiz. Por isso, o jogo é 9. Enfim, vamos para o outro jogo. O próximo jogo é o Quanto Tão Estranho. O nome do jogo se chama Fabrante no Algo da Boys. Todo mundo vai achar que quando entrar nesse jogo é apenas um jogo normal de FNAF, que você tem as suas noites, mas não. Tá escrito Noite Personalizada. Eu não entendi o que era isso. Até que quando eu fui entrar, o jogo aparentemente era uma Ultimate Custom Night. E tem um monte de estrelas que acho que são todos os desafios para você entender o que está acontecendo. Mas primeiro de tudo é que o jogo tá parecendo bugadaço. Meu, nem dá para ver a tela daquele jogo de tão bugado que está. Isso me lembra uma coisa. O meu antigo projeto chamado The Customs Nights. Aparentemente, quando eu tinha 7 anos. Hoje em dia eu tenho 8. Aquele jogo era simples. Cada noite você precisava escolher a IA de um animatrônico. Não pode ser zero. Ou você provavelmente não vai jogar à noite. Eu não comecei a desenvolver esse projeto, só tive a ideia mais maluca que eu já vi. Em cada noite, dá os bichos para você colocar na IA. Aparentemente, você pode deixar eles leve, que não é tanto assim. É simplesmente. Você pode... E esse jogo também era para ser feito todos zerados
todos os modos zerados, de 1 a 10. Aparentemente, e cada bicho ou mais bichos vão aparecendo em cada noite. O jogo tem 5 noites igual ao FNAF original. E na sexta noite você realmente precisa fazer a noite de todos no 20. Você nem escolhe, e sim é o jogo que escolhe. Eu sei que nem tem 20, mas vai ser todos no 20. E eu não entendi foi nada do... Voltando pro Five Nights at Boys. Não entendi foi nada. O jogo mais bugado que eu já vi na minha vida. A única coisa que eu consigo ver é câmeras, ventilação. E também tem o mesmo estilo de Five Nights at Gangs. Você lembra quando você tocava e no monitor? Então, aqui parecido. Aparentemente tem um monitor. Eu achei que fosse clicar no monitor, mas não funcionava. Por isso eu morri. Aí eu descobri que tinha um botão do lado que você podia ver e a direção da câmera. E eu morri por uma idiotice. Aparentemente, sim. Então, tem 10 bichos. E existe um conteúdo. E a explicação de todos os bichos são muito grande, muitíssimo grande. Não dá pra ver aquilo. Não dá mesmo. Não. Então, eu acho que esse jogo recebe um 6. Eu não gostei tanto do jogo por causa desses bugs e apenas o jogo ser feito todo cagado. Além que quando eu vou ver os contextos dos personagens, às vezes tá em inglês e às vezes português. Está em linguagens embaralhadas, por isso eu não curti muito. Por enquanto, o vídeo não acabou. Eu ainda vou jogar algumas fangames. Daqui a pouco eu já volto. O próximo jogo é o conhecido como Five Nights at Tickets reiniciado. Quase você cai que é um jogo original. Mas não se engane por essa bobeira. Praticamente é simples. E eu nem preciso falar as mecânicas. Você pode jogar o próprio jogo original no Roblox. Se você que escolhe, você que pode se escolher. Porque aparentemente tem todos os bonecos na sua sala. Em cada vez está escrito a sua mecânica e quando ele está vindo para te atacar, o mais legal é que o boneco não fica mais no lugar. E essa é a coisa que eu mais gosto. Eu vou falar apenas 2 mecânicas da hora do jogo original. Primeiro temos o... Não esqueci o nome, mas eu acho que é o Jester. Ele é apenas um cachorro e ele vai meio que aparecer na sua sala e você precisa clicar em som alguma coisa. E vai primeiro chegar até o som. E finalmente ele vai embora. Graças a Deus. Ele fica tremendo na sua frente da sua mesa. E aí você tem que tirar ele daí. E ele vai embora. Simples assim. Então, parece simples, não é? Enganado. Existem mais vários de bichos e bichos. Chuck. Ele vai aparecer na sua frente, na sua sala, e ele vai falar Cheese. E você precisa aparentemente fechar a porta, que é uma grade. Enfim, o jogo é bem da hora. Nota minha, 9 de 10. Na verdade, esse é o jogo. A minha nota, o jogo é bem legal. Eu dou um 9,5. Por um motivo que não é o 10. Existe depois um minigame que quando você vai depois do porão, você vai visitar meio que um porão estranho. E tem uma coisa mais estranha disso. É que eu tenho um objeto e quando eu erro, um bicho me pega. Normal, até aí.
Mas depois eu não consigo mais melhorar e depois eu reinicio da noite 1 tudo de novo. Por isso, se você morre, você morre. E você nunca mais voltar na noite daquela que você tava. Então, por isso, Chuck Dizzy é um jogo até legal. Não tenho nada o que falar. Enfim, é isso. Enfim, eu não achei mais fangames pra gente jogar. Talvez esse seja o fim do jogo, do vídeo. Porque não achei mais fangames pra gente jogar. Mas em breve eu acho. Espero que você tenha gostado do vídeo. E lembre-se, em breve eu acho.